Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai ter a participação especial do Dr. Jorge, que vai explicar para a gente um pouquinho o que é essa nova realidade da ortodontia, uma das áreas de especialidade dentro da odontologia que vem evoluindo muito nos últimos anos para tirar talvez aquela impressão de que quem usa aparelhos só são às vezes adolescentes, que tem que usar aquele tipo de aparelho metálico, que hoje todo mundo está aí em busca de uma melhora do seu sorriso, de um aumento da sua própria autoestima e, logicamente, para quem tem todos os seus dentes e estão aí numa condição extremamente saudáveis, mas talvez um pouquinho fora da posição que com o tratamento ortodôntico poderia melhorar em muito, hoje então a gente tem a possibilidade de realizar tratamentos muito mais previsíveis, dentro da própria área da ortodontia, dito até como tratamentos ortodônticos estéticos ou até invisíveis. Ele, o Dr. Jorge, então, está lançando até no mercado um novo tipo de sistema de alinhadores, que é o Dental Aligner, que ele vai explicar para a gente como é que funciona, como é que a pessoa realiza, quem que é indicado para fazer esse tipo de tratamento e até um pouquinho da própria história da evolução da própria ortodontia. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, Jean, eu queria te agradecer mais uma vez por poder fazer parte do programa, fazer participação especial aqui com vocês. Obrigado. Hoje, então, a gente vai falar sobre o Dental Aligner. O Dental Aligner é um sistema de alinhadores ortodônticos desenvolvido com uma tecnologia toda importada, porém ele é fabricado aqui em Blumenau. E como é que surgiu o Dental Aligner, né? Eu sempre busquei fazer em meus pacientes um tratamento mais estético e mais confortável. Eu já usei aparelho fixo e eu sei do desconforto e das complicações que o paciente sofre durante o tratamento. Normalmente são tratamentos mais longos e com certo desconforto por causa dos brackets e do aparelho metálico em si, né? E até pelo próprio fato que a pessoa às vezes se incomoda com relação até à própria higienização, ou machuca a bochecha, ou dependendo como for, a parte externa a parte interna do lábio. Então, assim, é desconfortável. E hoje em dia, com esse apelo que tem, logicamente, para o tratamento estético, usar o braque, dependendo do perfil ou da idade do paciente, do cliente, ele não estaria mais adaptado com essa realidade da odontologia, né? Então, o que eu busco assim, hoje para os pacientes é que não só o pós-tratamento seja algo gratificante, porque o tratamento com ortodontia fixa deixa um resultado fantástico, mas o durante não é tão legal. Então, o que eu busco mesmo é que o durante do tratamento também não seja algo tão oneroso, tão chato para o paciente, assim, sabe? É por isso que eu gosto tanto dessa tecnologia, dessa parte da ortodontia, que são os alinhadores invisíveis. Então, o Dental Aligner ele foi criado para suprir uma necessidade que eu tinha para realizar esses tratamentos com alinhadores invisíveis. O sistema mais conhecido mundialmente ele é o Invisalign. Ele é consagrado mundialmente, ele é extremamente eficaz, porém, existem algumas dificuldades para a gente conseguir fazer o tratamento com o Invisalign. O fato de ser importado, o fato de demorar um pouco para chegar, os alinhadores, eles vêm todos dos Estados Unidos. Em contrapartida, existem os alinhadores nacionais. Só que os alinhadores nacionais eles são muito limitados quanto ao grau de movimentação de dente e outros requisitos mais quanto o software, manejo de... Eu acho que isso até era uma das limitações dos tratamentos ortodônticos. Os alinhadores era isso, né? Tanto a quantidade de possibilidades de tratamento que podiam ser feitos com eles. E hoje em dia eu acho que com esse tipo de tecnologia facilitou um pouco mais e abre um pouco mais o leque de tratamentos que podem ser beneficiados com esse tipo de tratamento ortodôntico. E aí o que eu pensei? O Invisalign eu tinha certas limitações para fazer os tratamentos, para realizar os tratamentos, e com sistemas nacionais outras limitações. Então eu parei um pouco de estudar somente a área científica da ortodontia e comecei a me dedicar um pouco sobre o processo de fabricação em si dos alinhadores. Eu comecei a participar de congressos de prototipagem, impressão 3D, eu pesquisei softwares de manejo de visualização em 3D no computador, eu participei de feiras que vendem impressoras 3D, eu comecei a entender o funcionamento em si das impressoras, porque existe muito tipo de impressora. Impressoras que imprimem plástico, que imprimem resina, que usam luz laser, que usam luz, que usam plástico derretido e assim por diante. Então, quando eu tinha todo esse leque de opções na minha cabeça, eu comecei a viajar pelo mundo atrás do que era necessário para realmente eu poder confeccionar os alinhadores, o meu próprio tipo de sistema de alinhadores, e foi isso que eu fiz. A minha primeira impressora eu trouxe dos Estados Unidos, quando eu fui para lá conhecer o Vale do Silício, coincidentemente eu fui na empresa da Invisalign na época,
e foi o meu grande despertar para eu fazer esse tipo de sistema, esse próprio tipo de sistema. Isso foi quando? Foi em 2015. 2015? Em 2015. E aí, dali tudo começou. Depois que eu trouxe a impressora dos Estados Unidos, eu fui para a Alemanha, busquei a classificadora. O software também ele veio da Europa e desde então eu venho planejando e fazendo os meus casos com o sistema de alinhadores próprio. A grande vantagem disso é porque eu consigo fazer uma gama muito mais complexa de casos do que os alinhadores nacionais me proporcionavam. Né? E fica mais objetivo, então assim, o fato de eu estar podendo ver na hora, o que diferente às vezes eu acho de outros alinhadores, o que acontece com essas grandes marcas, por exemplo, tu acaba enviando um planejamento para uma terceira pessoa que vai fazer a avaliação sobre um software. Enquanto no caso do Dental Aligner, está vinculado ao próprio dentista que faz o planejamento sobre o que é o resultado final desse paciente. Com certeza. A gente acha tudo isso muito novo, essa parte de alinhadores, muita tecnologia envolvida, porém, tem uma história grande por trás disso. Para vocês terem uma ideia, o primeiro dispositivo que foi considerado, o que deu origem a esse sistema, foi em 1925, quando um ortodontista norte-americano, ele estava tratando um paciente de doença periodontal e ele desenvolveu um silicone para ele usar na boca, para ele massagear a gengiva como um dispositivo de mastigação, né? Essa silicona teoricamente massagearia a gengiva, porém, como um efeito colateral, ele percebeu que movimentou os dentes. E aí foi o primeiro relato da história de um aparelho móvel que fez a movimentação de dentes. Eu acho que nada se cria do nada, nada surge de repente. Tudo é uma ideia que evolui a partir de outra ideia e assim por diante. Assim é toda a história. Então, em 1964, pegando essas ideias iniciais e muitas outras que surgiram no decorrer da história, o Naumann ele fez o que a gente chama do primeiro alinhador termoplástico, que é como o alinhador parece hoje, que é aquela plaquinha que parece parece uma placa de clareamento, né? Então esse alinhador aqui, ele já existe desde 1964. Porém, a única coisa que é igual de 1964 até hoje é a termoplastificadora. Como fazer? Porque o resto já mudou muito, porque tem muita tecnologia envolvida para chegar nesse alinhador aqui. E o processo de evolução foi se aprimorando cada vez mais, até que em 1997, dois estudantes no Vale do Silício, eles criaram um plano de negócio que futuramente foi ser conhecido como Invisalign, que hoje é mundialmente o sistema de alinhadores mais conhecidos e mais difundidos, né? Hoje, mais de 4 milhões de pessoas já foram tratadas com o sistema de alinhadores, somente da empresa Invisalign. Pensa na quantidade do leque que tem no mercado. Leque no mundo do mercado, né? Existem hoje, atualmente, muitas outras empresas que fabricam esse sistema de alinhadores. Então, esse número é muito maior do que 4 milhões. Né? E todas essas empresas, elas estão constantemente indo atrás de novas tecnologias, tanto de software, quanto de materiais para impressão, quanto de materiais para a confecção da placa alinhadora, do plástico, do tipo de plástico, né? Isso é um caminho que não tem mais volta na odontologia, né? E até porque eu vejo o seguinte, a ortodontia até então ela é muito focada, ou a gente vê muito com relação ao tratamento ortodôntico na crianças e adolescentes. Então assim, eles até têm o interesse às vezes de estar usando esses brackets, porque já era uma situação diferente no convívio, na escola e tal. Eles acham talvez bonito, porque tem as trocar as borrachinhas e tal, mas a partir do momento dessa nova tecnologia vinculada à ortodontia, abre novamente um leque de possibilidades para clientes já mais adolescentes, ou então jovens adultos, ou então até adultos, para poder corrigir seus dentes sem ter que passar por aquela ortodontia que faz uso do bracket, como a gente comentou no começo. Incomoda, machuca, é difícil de higienizar, talvez às vezes com o tempo imprevisível, sabe quando começa, não sabe quando termina, e aí eu acredito que os alinhadores vêm talvez para fechar esse tipo de situação. Cada vez mais pessoas vão começar a usar os alinhadores, vai se tornar um tratamento cada vez mais comum, né? Sim. Hoje é uma novidade de falar, comentar, às vezes no novidade. ambiente de consultório, falar sobre alinhadores, ou então falar com o paciente, existe um tratamento que é dito como invisível, existe uma placa fina que acaba aumentando os teus dentes, para eles acaba aquilo sendo algo muito novo, que ninguém nunca nem ouviu falar, e logicamente depende de nós, como profissionais da área,
dar essa opção para o paciente poder escolher. Então, assim, e mostrar o que existe para poder ser melhor, com a vantagem de ser bem previsível. Né? Existem muitos pacientes que chegam no consultório e nunca ouviram falar do sistema, não tem nem conhecimento que alguma coisa assim poderia existir para movimentar os dentes e consertar. Então, muitas pessoas deixam de usar o aparelho, ou deixam de corrigir a posição dos dentes, porque não querem colocar o aparelho fixo e não sabem da existência dessa opção, né? Sim. As tendências futuras que eu vejo é que, possivelmente, cada clínica odontológica, cada consultório vai ter no seu consultório um scanner intraoral e uma impressora 3D. Hoje em dia isso não é viável ainda, mas com certeza com o passar do tempo vai ser inevitável que os dentistas possuam essas tecnologias do consultório. Se fala muito sobre, talvez nem tanto a gente comentou sobre as tendências futuras. Hoje já é uma realidade na consultório, nas clínicas e tal, então assim, a gente acaba também tendo esses sistemas CAD/CAM de escaneamento intraoral, só que é uma realidade que a gente percebe muito pequena ainda. Então, assim, ouve-se muito de fornecedores, de fabricantes, que essa é a odontologia, a realidade da odontologia, só que ainda é pouco acessível, até para o ambiente de clínicas e consultórios adquiridos, porque acaba ainda sendo um valor alto. Então, quanto mais isso torna-se popular, mais fácil todos os ambientes de consultório e clínicas vão poder ter esse tipo de... E assim, os equipamentos se tornando mais viáveis, certamente vai fomentar mais o mercado e mais facilidade de os alinhadores serem produzidos, né? E como é que funcionam os alinhadores, né? Os alinhadores, eles são esse plástico de um material especial que eles exercem pressão em pontos estratégicos dos dentes. E essa pressão faz com que os dentes se movimentem. A pressão ela é exercida através do plástico sobre o dente, mas ela é toda planejada virtualmente, ou seja, faz uma movimentação dentária no computador e o computador planeja quantos graus ou quantos milímetros esse dente vai movimentar, né? E aí o plástico ele vai estar programado para fazer a pressão em determinada face daquele dente para fazer a movimentação. E desse planejamento virtual, então, é gerada uma impressão? Desse planejamento virtual é gerada uma impressão 3D. Então, assim, é como se a gente fosse imaginar que, a partir do planejamento que a gente faz no computador, então eu tenho um planejamento realizado no computador, do escaneamento, que ele comentou, do escaneamento intraoral, que é feito do paciente na situação atual. E aí, nesse planejamento feito num outro software, por exemplo, então é alinhado digitalmente a posição ideal ou a posição correta dos dentes. Então, é gerado, a partir do final disso, uma impressão desse modelo. Então, como o Dr. Jorge bem comentou, vai chegar uma hora que essa realidade das impressões 3D também vai fazer parte dos consultórios ou das clínicas odontológicas, porque eu preciso, então, gerar modelos. Então, aqui se geram todos os modelos de todas as fases do tratamento, do começo ao fim, para que na sequência, então, com uma plastificadora, um ambiente termoplástico que ele comentou, então eu me gera então o alinhador. Então isso aqui são peças que saem a partir desse encaixe aqui, que é como vocês estão vendo lá na tela da televisão. Então assim, eu preciso ter o modelo virtual, então esse modelo aqui desse caso, esse paciente, por exemplo, na boca dele nem existe ainda. Mas como é a vantagem dos tratamentos com alinhadores, que é a previsibilidade, eu já consigo imaginar como é que vai ficar desde que eu corra com o processo da maneira correta, que é com esse tipo de alinhador aqui, como a gente viu naquela imagem da TV. E aí é uma outra situação que eu vejo desse tipo de tratamento, é que o paciente então tem a participação plena do resultado e ele não tem como avançar etapas ou deixar de utilizar, porque cada um dessas pecinhas seria um alinhador e cada um deles eu não consigo ultrapassar ou voltar. Então é sempre algo que eu vou estar sempre indo cada passo para frente. Não tem como pular uma etapa, ou vou colocar o segundo, ou vou pular e vou botar dois. Não vai entrar. Então é algo que tem um planejamento por trás. Essa é uma correlação que eu faço naquilo que a gente estava conversando sobre a diferença entre Uber e táxi. É o que eu vejo em relação ao planejamento virtual ou um tratamento ortodôntico convencional, né? Por exemplo, quando você vai pegar um Uber, você sabe quem é o motorista, você sabe a placa do carro, você sabe o trajeto que ele vai fazer, você sabe mais ou menos quanto tempo vai levar esse trajeto e você sabe o custo do trajeto, né? Claro que alguma intercorrência pode acontecer no meio desse trajeto, pode ter um acidente de trânsito que demorar um pouco mais tempo. É exatamente a mesma analogia com o tratamento ortodôntico com os alinhadores. Eu tenho praticamente certeza que no alinhador de número 10 para aquele caso tá naquela posição ou muito próximo daquilo.
caso alguma intercorrência, alguma eventualidade ocorra durante o tratamento. Mas normalmente é isso que acontece. Então a gente tem uma previsibilidade do tratamento, a gente tem um andamento muito mais legal do tratamento em si. E outra que o paciente pode ver a evolução passo a passo, porque a gente consegue mostrar para ele virtualmente no computador. Que é o que a gente vê aqui na tela. Esse é o planejamento, Esse é o planejamento, Como que os dentes dele estão se movimentando até chegar no resultado final, né? E aqui é uma bateria das impressões que geram a partir daquele... Então, assim, a impressão não gera-se apenas uma impressão. São geradas várias impressões, como a gente vê aqui, são vários modelos para que cada caso, cada um desses modelos, seja realizado o seu alinhador. Então, qual que é o mínimo que pode ser feito com relação a alinhadores? Existe um mínimo ou um máximo? O mínimo depende da quantidade de movimento do dente. Uhum. E qual que é mais ou menos o tempo de troca entre um e outro? Se a pessoa tem um dente muito pouquinho torto, talvez 1 ou 2 alinhadores consigam melhorar o resultado, né? Uhum. Tem casos tratados com 3 alinhadores, tem casos tratados com 20, então depende, cada caso. E qual é o tempo mais ou menos de troca entre um e outro? Normalmente, preconizado de troca entre os alinhadores é de 10 a 15 dias. É pouco tempo. Então assim, até se a gente for imaginar, então um tratamento que eu envolvo, por exemplo, de 30 alinhadores, se eu for imaginar que eu tenho uma quantidade do movimento, talvez essa quantidade toda severo para se fazer, mas se eu usar a cada 15 dias, então eu tenho 15 meses de tratamento. Assim, do ponto de vista de quem está tendo como expectativa de resultado, já saber que exatamente nesse período termina, porque todo esse material que a gente recebe, eu acho que recebe ele todo antes e já sabe tudo como é que vai realizar, entendeu? Todo o planejamento, toda a impressão 3D de um caso já é feito previamente. Então, uma vez que o paciente gostou do tratamento, aceitou o tratamento, toda a parte de impressão e fabricação dos alinhadores já é dada início. Então, a partir desse momento, é só o ortodontista ir conduzindo o caso, fazendo algum desgaste interproximal entre os dentes, se for o caso. Às vezes, precisa ou não usar uma borrachinha, mas normalmente, nesses casos, não precisa, né? Dependendo da complexidade de cada caso. Mas é bem mais previsível, né? Sim, porque tu sabe o começo e o fim, e diferente talvez do tratamento ortodôntico convencional, que funciona, que logicamente, como o Dr. Jorge bem comentou, tem seu resultado, funciona e dá certo, só que o meio, o realizar o tratamento é que tem, eu acho que talvez muito desconforto e talvez pode gerar problemas futuros, porque o paciente logicamente tem dificuldade de higienização, principalmente crianças e adolescentes, então sabem como é que funciona essa pressa com relação a escovar o dente, então às vezes vai tirar o aparelho ortodôntico, aí tem cárie, tem mancha nos dentes, e aí acaba gerando outros problemas, entendeu? A gente tem, acho que, um caso para passar para vocês, para mostrar como é que funciona isso mais passo a passo, né? Aqui é uma paciente, então, que nos procurou, porque essa aqui é uma imagem para a gente mostrar de um escaneamento 3D da arcada, não é a foto da paciente. Sim. Então, só para vocês verem como o escaneamento hoje deixa uma imagem super real do caso, né, da boca da paciente. O que mais incomodava nesse caso aqui era os incisivos laterais, que eles tinham essa vestibularização, né? Uhum. A parte de oclusão dos molares, a parte posterior estava relativamente boa. Então aqui a gente consegue ver bem como esses incisivos estavam projetados para frente, né? Para vestibular, que a gente chama, né? E essa é uma foto que ele comentou que não é uma foto, na verdade, foi gerada essa imagem aqui a partir de um escaneamento da boca. Então não é de uma foto da boca. Então, para imaginar que hoje a gente tem instrumentos ou equipamentos que eu consigo colocar intraoral e criar esse tipo de imagem. E aqui ela logicamente está estática, mas que gera todo um movimento dinâmico de planejamento, de giro, uma imagem totalmente tridimensional. A gente consegue trabalhar tridimensionalmente para ver todas as posições, né? Uhum. Então o que mais incomodava nesse caso era justamente esses 2 incisivos superiores que estavam vestibularizados, e a gente planejou fazer a movimentação nesse sentido, fechar um pouquinho o espaço dos incisivos centrais, trazendo os incisivos laterais para a posição desejada, né? Uhum. A gente consegue perceber que os caninos, eles dão uma leve distalizada para dar espaço para os incisivos laterais irem para o seu lugar, né? Dá o play ali. Uhum. Aqui já é o caso finalizado. Esse caso ele foi realizado com 8 alinhadores apenas, em menos de 5 meses de tratamento. A paciente... Isso que é a vantagem com relação ao resultado. Assim, para ver como a gente consegue otimizar o tratamento com relação a isso, e até porque, às vezes, como o Dr. Jorge bem comentou no começo, às vezes muitas pessoas deixam de realizar o tratamento ortodôntico porque sempre levam em mente que demora, entendeu? Que não sabe, às vezes, exatamente o resultado que vai ser atingido e, logicamente, todo o desconforto de todo o processo. E assim a gente percebe, como ele bem comentou,
É um tratamento rápido, entendeu? Que a gente consegue ter mais controle do que a gente está realizando, porque a gente planejou e visualizou ele totalmente antes. E o paciente tem todo o conveniente, dependendo da situação e tal, tanto acho que na alimentação ou eventos ele pode tirar, porque lógico, tem que fazer uso diário, mas existem horas que pode estar tirando. Né? Muitas pessoas nem notam que o paciente está de aparelho. É bem comum esse comentário, meus amigos nem perceberam ainda, eu tive que falar que eu estava usando e tal. Então é bem legal, bem Então tá bom, a gente agradece a tua participação, acho Beleza. que cada vez mais a gente vai poder mostrar cada vez mais para vocês essa realidade da nova odontologia, tanto digital como na área estética, e uma das que fazem parte, logicamente, dessas novidades são a ortodontia através dos alinhadores, e com esse trabalho do Dr. Jorge, através de um projeto dele, idealizado por ele, que é o Dental Align.